Vamos para o julgamento do terceiro auto de infração de hoje. O número do processo é o 461/2019, aí é o 2018-1869, lavrado na empresa de CGF 06-703-5922. Recorrente Magazine Luiza S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. O relator é o doutor Pedro Jorge. Uma palavra, doutor Pedro Jorge. Presidente, é só uma questão de ordem que eu vou levantar aqui antes de iniciar. Os dois processos são idênticos. Um é relativo ao ano 2014 e o outro relativo ao ano 2015. Eu queria só saber aí com o doutor Matheus se a gente poderia fazer esse relato conjunto. São idênticos. Olha aí, o auto de infração é o mesmo, tudo tá igual. Eu já vi isso, sim, claro que podem ser relatados conjuntamente. Eu não tenho nenhuma oposição a isso. Também não tenho nenhuma oposição. O auto de infração na mesma empresa, no mesmo autuante, só períodos diferentes, com certeza. Uma palavra do doutor Pedro para relatar os dois autos de infração que serão julgados conjuntamente. Tudo bem. Bom dia a todos, bom dia aos senhores conselheiros, doutora Sabrina, doutor Ivete, doutor Marcos Vinícius, doutor Geider e doutor Hamilton Sobreira, a nossa queridíssima secretária, doutora Evaneide. Uma vez eu estava também aqui produzindo um voto e uma pessoa me ligou depois, a secretária não é a doutora Fernanda? Eu digo, é a doutora Fernanda, mas a nossa secretária é a doutora Evaneide, viu? Lá do CONAT. O nosso queridíssimo professor, mestre, doutor Matheus Viana, nosso procurador, e eu não estou vendo aqui a outra moça, a estagiária do doutor Hamilton, a Noemi, estou vendo aqui Prado Neto, mas bom dia a todos, né? Vamos iniciar aqui a nossa... Eu estou abrindo aqui, deixa eu ver aqui qual é esse primeiro aqui. Eu vou iniciar pelo de 2014, o outro 2015 é igual, só muda o valor. Eu vou comentando aqui quais são os valores aqui, certo? Presente de demanda consiste no auto de infração lavrado para a cobrança do ICMS no valor de R$ 70.517,48 e multa no valor de R$ 124.442,63, nos termos trazidos a seguir. O recorrente, como já foi dito pelo presidente, é a Magazine Luiza S.A., né? Deixar de emitir documento fiscal em operação ou prestação tributada após fiscalização, isso entre aspas, né? Isso aí é os termos do auto de infração. Deixar de emitir documento fiscal em operação ou prestação tributada. Após fiscalização, constatei que a autuada omitiu saídas, né? Toda a omissão de saída de mercadorias, tributação normal no exercício de 2014, no montante de R$ 414.808,75, conforme o levantamento de estoques demonstrativo no CD-RUM em anexo ao presente auto de infração. A diferença do outro auto é que é o ano de 2015 e o valor, o ICMS é 13.560,80 e a multa 23.754,25 e o montante foi de R$ 79.181,18. O período da infração desse é de janeiro de 14 a 12 de 14 e o outro de janeiro de 15 a 12 de 15. A penalidade aplicada foi a do artigo 123, 3b, item 1, da Lei 12.670, alterada pela 16.258. Segundo a autoridade fiscal, no período em questão, após levantamento de estoque, levando-se em consideração entradas, saídas, inventário inicial e final, além da tabela de produtos e totalizados, ficou constatada a omissão de saídas, descumprindo-se a legislação e o contribuinte ficando sujeito às penalidades cabíveis. As folhas 23 e seguinte, a autuada apresentou impugnação. Preliminarmente, ela fundamentou sua argumentação nos seguintes pontos: deficiência na fundamentação, imperfeição do enquadramento legal dos fatos, equívocos do levantamento fiscal e inconsistência da acusação. E no mérito, ela praticamente a argumentação foi que houve a inadequação da multa aplicada e seu caráter confiscatório. Em análise, em primeira instância, o julgador entendeu pela procedência da ação fiscal, né? Afirma
de logo que, nos termos do decreto 24569 de 97, estando a operação compreendida no campo da incidência do ICMS, torna-se obrigatória a emissão de nota fiscal quando da saída de mercadoria do estabelecimento, fato este inobservado pelo autuado, evidenciando a omissão de saída. Quanto às preliminares, o julgador de primeira instância frisa que os argumentos de inadequação do enquadramento legal e da imprestabilidade do levantamento fiscal são incabíveis, porquanto o auditor detalhou o procedimento adotado, ofertando pleno conhecimento à empresa autuada dos motivos da autuação. Do mais, informa o julgador que o sistema de levantamento de estoque de mercadorias aplicado pelo auditor é método investigatório descrito na legislação, artigo 92 da Lei 12.670, dispensando outros procedimentos e viabilizando a demonstração de ocorrência de ilícito, respaldando-se em dados do SPED e FD enviados pelo próprio contribuinte. Deveria, assim, o autuado acostar aos autos elementos probatórios que possam comprovar as possíveis inconsistências eventualmente detectadas e, consequentemente, ilidir a acusação. Isto, no entanto, não ocorreu, limitando-se o recorrente a apresentar alegações genéricas e exemplificativas sem documentação probante. Ainda na decisão de primeira instância, né, ele fala sobre a necessidade de perícia, ele é pelo improvimento, vez que são genéricos argumentos, não permite identificar elementos concretos que indiquem dúvidas quanto aos procedimentos adotados. Do mais, quanto ao caráter confiscatório, frisou-se que não cabe ao julgador o afastamento da aplicação da penalidade prevista na legislação vigente. As folhas 51 e seguintes, o autuado apresentou recurso ordinário. Preliminarmente, sua argumentação baseou-se na suposta ausência de apreciação dos argumentos opostos pela defesa, o que esvaziaria o dever de fundamentação. Do mais, basicamente, repisou os argumentos da impugnação. Aí o processo chegou aqui na assessoria processual tributária, né, que emitiu o parecer sugerindo conhecer o recurso ordinário para negar o provimento, mantendo a decisão de procedência da primeira instância. Primeiramente, a assessoria detalha o procedimento utilizado pelo fiscal, indicando que é operado via operações matemáticas entre os valores de estoques inicial e final para as mercadorias em questão, verificando-se também as entradas e saídas. Daqui porque, em regra, o procedimento é sólido, exato e inquestionável, representando fielmente a posição do estoque de acordo com os informes detalhados pelo próprio contribuinte. Desse modo, não há como acolher as preliminares opostas pela defesa, porquanto o julgador de primeira instância indicou claramente que o relato da infração nas informações complementares, juntamente aos relatórios de fiscalização entregues via CD-RUM, demonstra de forma detalhada o procedimento fiscal e os motivos da autuação. Claro estaria, portanto, a correspondência entre o dispositivo dado como infringido e a conduta infracional. Por fim, assevera que realmente não há nos autos prova das supostas inconsistências alegadas pela defendente. Quanto ao mérito, tratando acerca do tema da inconstitucionalidade da penalidade aplicada por violação da razoabilidade e proporcionalidade, a assessoria frisa que não é papel do julgador negar a aplicação de dispositivos legais por limitação da sua própria competência, conforme o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. Presidente, esse é o breve relato dos dois autos de infração. Excelente, por sinal. Doutor Matheus, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Evaneide, nossa secretaríssima. Vejam, senhores, quando um trabalho ele é completo, não há muitos argumentos a serem utilizados para confrontá-lo. É o caso do presente levantamento aqui. O agente fiscal foi muito seguro, fez seu levantamento, apontou as falhas, apontou a omissão de saídas, e o contribuinte vem aos autos e faz argumentos de que o argumento mais forte é de que o julgamento singular seria nulo, porque não teria enfrentado detalhadamente todas as questões por ele suscitadas. Esse é o argumento mais forte do contribuinte, do recorrente.
Ora, esse argumento de nulidade não enfrenta a questão efetiva, que é a omissão de vendas que o agente fiscal apontou em seu levantamento. E ainda, né, tendo em vista o trabalho que foi feito pelo agente fiscal, então o contribuinte aí argumenta então que o enquadramento não teria sido feito corretamente, ou seja, ele utiliza-se de argumentos que são argumentos que podem corroborar, podem ajudar quando você tem um outro elemento mais forte, né? Então, esse é um argumento secundário que você utiliza para fortalecer o argumento principal, por exemplo, que é o caso, se fosse o caso, do levantamento com falhas. O argumento que ele tem em relação a falhas no levantamento do agente fiscal é quanto aos kits que a empresa teria adquirido e teria vendido. Que ela adquire os elementos separados, monta o kit e vende para o cliente. Certíssimo. Mas quem tem que fazer a identificação dos kits e dizer o que é que contém cada kit no momento da venda, eu comprei uma tela de computador, comprei isso, comprei aquilo, aí montei e vendi o kit. No momento da emissão da nota fiscal, isso tem que estar discriminado. Tem que estar discriminado. Quer dizer, se houve falha, então, no levantamento, aliás, não houve falha no levantamento. Se houve alguma falha, foi por parte do próprio contribuinte que não teve o cuidado de dar saída nos produtos que adquiriu. Isso acontece muito frequentemente. Quem já foi no supermercado para comprar a cesta básica, às vezes a gente vai montar uma cesta básica e não quer aquela cesta básica que está lá, ou mesmo a gente vai para aquela cesta básica. E os supermercados, o que tem feito, no momento da saída, ele não dá saída na cesta básica em si. Quando você olha o que está sendo registrado, é o que contém cada um dos elementos que compõem a cesta básica. Quem já fez isso, verifica facilmente. Cesta básica. Aí ele vai, quando você olha lá o que está saindo, a saída é tantos quilos desse produto, daquele. E com isso, o contribuinte não tem nenhum problema em relação ao seu estoque. Então, o argumento mais forte do contribuinte, no que se refere a esse levantamento, é esses kits, que não teriam sido considerados no levantamento. Bem, se não considerou, o problema é do contribuinte, que até poderia, aqui no momento da ação fiscal, ou mesmo depois da ação fiscal e agora, ter trazido, olha, está aqui, esse kit aqui que continha isso e tal, corresponde a esses produtos aqui que está dando omissão de venda, se a gente fizer isso, vai bater. Ou seja, incumbiria, ou incumbe a ele, recorrente, ou contribuinte, fazer esse demonstrativo e mostrar que o erro que se deu, a diferença se deu em decorrência desse fato. Mas ele só argumenta. Quer dizer, argumenta com base no erro que ele próprio cometeu. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que as preliminares suscitadas pelo recorrente são frágeis, não se sustentam. Até porque nós sabemos que o julgador não é obrigado a analisar ponto por ponto dos argumentos que são utilizados pelo contribuinte. O que é necessário é que ele faça o verdadeiro demonstrativo das razões pelas quais ele está corroborando, que está julgando aquele fato apontado. Assim, se ele faz essa descrição, diria, uma expressão que talvez não seja mais adequada, mas se ele faz aquele caminho geográfico, a descrição exatamente das normas, o fato que aconteceu, as normas que foram empregadas e o resultado disso, se ele faz esse caminho, então não há, evidentemente, desde que o outro argumento não seja um argumento capaz de invalidar esse caminho que foi feito pelo julgador, pelo órgão de julgamento. Então, é o caso aqui, não há elementos, as nulidades citadas são meramente retóricas, não se sustenta com base nos fatos que foram apontados tanto no julgamento singular, quanto pela consultoria, que a consultoria também fez um belo parecer.
Então, a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação fiscal de ambos os processos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Excelentes esclarecimentos. Passo agora a palavra para o doutor Pedro Jorge, se ele quiser se posicionar ainda, ou se não, a gente coloca para o debate. Eu vou só corroborando aí com o doutor Matheus, né? A assessoria processual tributária fez um trabalho maravilhoso, até porque quem fez esse trabalho aí, na minha opinião, é um dos maiores contabilistas, contador aqui do estado do Ceará, principalmente na Cefaz, que é o doutor Sidney, né? Realmente é espetacular, sempre os trabalhos dele são muito bem feitos, muito bem elaborados. Então, eu concordo aí plenamente com a manifestação da Procuradoria. Obrigado, doutor Pedro. Alguém? Debate, doutor Hamilton Sobreira. Está no mudo, doutor. Está no mudo. Eu ainda aprendo a usar esse negócio. Mas vamos lá. Muito bom dia a todos e a todas mais uma vez. Pois não. Só para ressaltar que tem aqui no totalizador, ele coloca, né? Kit aço, kit antena, kit parabólica. Mas realmente, da Telva até usando o termo que você mencionou mais correto, da Telva, apenas não tem essa especificação do que compõe esse kit, né, Pedro Jorge? E assim, claro, pode ser até que tenha, mas me chamou a atenção quando você falou que ia julgar de forma casada 2 autos, eu esperei uma omissão de entrada também, né, desse kit, mas talvez tenha algo por aí nesse sentido. Mas me chamou a atenção, né, deixou de entrar kit, sabe kit, né, deixou. Algumas vezes, doutor Matheus, a gente já viu aqui, por exemplo, o cidadão pega coxinha de frango, pega asa de frango separadas e vende um kit também sem discriminado. A gente já viu várias vezes isso, né, que aconteceu no contencioso. Ou entra todinho e sai achocolatado, você faz esse cruzamento de dados. Facilmente as câmeras já reconheceram isso. Eu acho que essa bola que o nosso procurador Matheus Filho colocou. Obrigado, doutor Hamilton. A palavra doutor Marcos. Senhor presidente, muito bem relatado os processos pelo doutor Pedro Jorge. E o que acontece, até semelhante ao primeiro processo dessa sessão, é que nós temos um caso nítido em que você, por um lado, você tem a prova constitutiva, bem elaborada pelo fisco, no caso pela Cefaz, uma prova consistente, uma prova material oriunda de um levantamento bem feito. Mas, por outro lado, você tem, como bem disse o doutor Matheus, argumentos retóricos, genéricos, e o ônus da prova, né, que compete ao réu aí, não foi realmente elaborado a contento, cumprido a contento. Então, nesse sentido, com base na própria teoria da prova, que se aplica ao processo administrativo tributário, o ônus da prova, no caso impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no caso da Cefaz, é de responsabilidade do autuado. Então, isso aí não foi realmente exercitado, então não há argumentos suficientes e provas suficientes no sentido de desconstituir a autuação. É esse a minha visão, a minha percepção a respeito desses processos. Obrigado, doutor Marcos. Alguém mais quer se inscrever? Só observar, né, que esse auto, como o doutor Matheus já disse, tem todos os relatórios, entrada, saída, todo o detalhamento. A gente sabe que o argumento da parte de kit, entrada né, essa parte eletrônica, né, que ele fala até em alguma coisa de que é possível que aconteça mesmo na Magazine Luiza, acontece que ele não conseguir trazer nenhuma dúvida de um ponto para dizer assim, olha, por exemplo, isso aqui, tem essa divergência, mas se for considerar que o kit é composto disso e ter contribuído na busca dessa, né, de identificar uma provável falha que ele aponta, ele não conseguiu trazer, se contrapor à autuação para levantar dúvidas. Então, assim, cabe para mim também até, eu só consigo ratificar essa autuação diante de todos os elementos e da fragilidade dos argumentos. Doutora Sabrina e depois doutor Pedro Jorge, relator. Aqui no recurso ele traz, né, exemplos de ar-condicionado, ele traz do computador, na folha...
Mas ele aponta que estava lá no levantamento, é, Sabrina? Eu entendi que era só. Só exemplo, tu acha que é só exemplo, Um exemplo, mas agora sim, você tem muito mais experiência do que eu. Eu entendi que ele estava só dizendo que isso acontecia. Ele traz aqui alguns exemplos, e dentro do CD que o autuante anexa aqui, aliás, eu não sei se foi o autuante que anexou, se foi na defesa, tem uma tabela de junção de produtos, porque como na informação complementar a gente não tem aqui, só tem assim, CD, né? Ele coloca CD com resultados e bases, e pronto. Então, não sei se esse CD foi ele que colocou, mas a gente vê que dentro dos documentos do processo tem 2 CDs. E dentro de um deles tem uma tabela mostrando exatamente essa parte do registro pai, registro filho, dos computadores, monitor, mouse, notebook. Fiquei só em dúvida se essa tabela que foi a empresa que entregou, se foi o fiscal que produziu, mas está aqui dentro, como se tivesse sido usada. Tem também uma tabela de junção, chamada tabela para agrupamento, né, que também eu não sei se foi entregue pela empresa, acho que não, senão ela teria citado lá no recurso dela. E no recurso ela traz o exemplo aqui do computador, mas eu acho que está só como exemplo mesmo, não está 18 saídas. Doutora Sabrina, só para ajudar, eu vi esses CDs, eu fiquei na dúvida também. Dá para você abrir, são 2 CDs, o CD1 e o CD2. Dá para você abrir o CD2 e ver se tem alguma identificação da empresa, porque pode ser que ela tenha colocado exemplificativamente aquele kit e ela tenha detalhado nesse CD. Foi a dúvida que eu fiquei, sabe? E essa linguagem aí, pai... Eu disse, se ele citou aquilo ali como exemplo, deve ter trazido algo, porque é uma empresa de porte, né? E, assim, estava colocando aí, o doutor Pedro Jorge pode dirimir a dúvida aí. Não, eu também fiquei com toda essa dúvida aí que a doutora Sabrina levantou. Agora, eu digo que a grande importância da sustentação oral, né? A falta do advogado para fazer a sustentação oral é horrível numa situação dessa, porque ele aqui ele apontaria, ele diria, ele falaria tal, e a gente não tem, vamos dizer, não tem tempo nem tem condição de nos transformarmos em advogados da parte para sair estudando tudo e né, assim, para analisar de uma forma muito profunda para entender isso aí. Eu, particularmente, não fiquei realmente com essa dúvida, mas eu acredito que foi só uma questão de exemplo, né? Uma questão exemplificativa, não foi ele não trouxe nada, porque senão ele teria falado, né? O meu entendimento é esse aí. O senhor está perfeito aí na sua exposição, é verdade. Isso, se ele tivesse com a sustentação oral, ele tinha dito, abre o CD tal, e eu estou exemplificando justamente por... Né? Perfeito. Vamos lá, doutor G. Salvando, bom dia a todos. Senhor presidente, realmente, de fato, tem uma tabela, não estou conseguindo abri-la, mas tem uma tabela para agrupamento. Ela está em XLS, eu não estou conseguindo abrir aqui na minha máquina, quando ela extrai, dá algum problema aqui que leva para hoje, se algum colega puder abrir. Só para fazer essa verificação, está no primeiro CD. No primeiro CD. Está no primeiro CD. Tabela para agrupamento. Não sei, talvez essa tabela... É mais fácil aí o pessoal do Fisca aí abrir, eu acho que eles têm... Pronto, talvez eles tenham a ferramenta para abrir, realmente eu tive dificuldade sobre isso. Tem essa tabela do agrupamento, né? Mas tem também uma outra chamada Omissões Filial 743-2015, que aí parece ser da empresa, porque ela coloca na justificativa de alguns produtos, ela coloca a nota fiscal 4791, outras entradas não constam no levantamento do fiscal, mas está em nosso arquivo SPED de novembro de 2015. Então, pelo que está escrito, parece que foi a empresa que entregou. De fato, assim, faltam informações dentro da informação complementar e na defesa também, né, no recurso, ele ter colocado, ter citado a planilha que entregou, como foi feito, para a gente poder analisar. Doutor Hamilton Sobreira. Presidente, eu queria só falar antes, queria que o Hamilton me permitisse aí, é só uma questão de ordem. Pois não. Se o doutor Geida, a doutora Sabrina aí que está demonstrando, podia pedir vista nesses processos para poder analisar de uma forma
correta aí, para ter tempo, né, de verificar se abrir esse CD, para ver realmente isso aí, para a gente não julgar de uma forma errada, né, os processos. É uma sugestão minha. E outra coisa, nós estamos fazendo já perícia, né? Nós estamos fazendo já perícia aqui, porque o que ele deveria ter feito, na minha opinião, era ter citado, olha, exemplificativamente, esses kits aqui, ocorreu com esses kits a mesma coisa que ocorreu com um CD de junção de produtos tais. Fica difícil, mas tudo bem. Doutor Hamilton? Presidente, demais colegas, é interessante que no recurso ele menciona, dá a entender que realmente não há nada de omissão de entrada, e ele justifica com isso. Ele diz tanto que não entrou no kit, né, que não é essa omissão, e faz esse paralelo, porque eu achei estranho, se tem omissão de saída, muito provavelmente haveria omissão de entrada, e ele ressalta isso aqui agora que eu estou vendo. Talvez, até a título de cautela, seria interessante a gente dar uma olhada realmente como o doutor Pedro Jorge sugeriu nesse caso. Não sei se ele fez pedido de perícia aqui, mas de toda forma... Pediu. Pronto. Pediu então, perícia. Mesmo com isso, né, em prol do princípio da verdade material, poderia ser interessante a gente remeter, se fosse o caso. Doutora Sabrina e doutor Matheus. Eu não vou pedir vista, porque eu realmente analisei todo o processo antes. Então, o que eu tinha para ver, eu li todo o recurso, eu abri as planilhas, e as dúvidas que eu fiquei não estão respondidas aqui, né? Então, eu não vou pedir vista para ver o que eu já vi, e as respostas que eu gostaria de ter não estão aqui dentro, nem dentro da informação complementar e nem dentro do recurso do contribuinte. Ele traz alguns exemplos, ele cita algumas notas, mas não está claro para mim. Então, assim, eu não vejo o porquê de pedir visto, né? Porque eu já analisei, de fato, todo o processo, eu analisei mais de uma vez, porque estoque, eu acho que tem que estar tudo bem detalhado para ficar simples para o contribuinte também entender, e para quem está julgando também entender, e para todos. Então, não acho que seja o caso de analisar outra vez, não. Eu acho que é decidir aqui. Ok, perfeito. Doutor Matheus, suas considerações? Doutor Gil. Senhor presidente, senhores conselheiros, me parece que essa conclusão final da doutora Sabrina, ela é respondida até a certa... ou ela é corroborada pela manifestação da consultoria. Porque, veja, a consultoria, quando faz análise, pressupõe-se que ela faça análise de todos os elementos. Então, se o contribuinte traz algum elemento substantivo que pode resultar na modificação do julgado ou na acusação fiscal, a consultoria normalmente faz, ou mesmo o julgador de primeira instância sugere uma perícia, uma diligência, alguma coisa assim. Mas vejam, senhores, eu não tenho a menor dúvida a respeito desse levantamento, porque se o contribuinte tivesse trazido ou tivesse apresentado alguma coisa consistente para determinar uma diligência ou uma perícia, ele teria dito e a consultoria teria apontado. Mas veja, a consultoria, ela lá nas folhas, a folha que não estava dando para chegar direito a folha, não. Mas ela diz o seguinte, que aí eu fico com a maior tranquilidade a respeito da posição da Procuradoria. É que a empresa autuada deveria ter acostado aos autos elemento de prova. Veja bem, esse é o ponto fundamental, elemento de prova, e não o simples arrazoado, que comprovassem as possíveis inconsistências eventualmente detectadas e que pudesse lidiar a acusação fiscal. O que não ocorreu no caso em comento, limitando-se tão somente a relatar de forma genérica e exemplificativa, sem documentação probante de suas alegações. E continua, realmente não há nos autos provas das inconsistências que a autuada diz existir no levantamento fiscal, ela alegando que o agente fiscal não considerou as particularidades do seu negócio. Não basta simplesmente dizer que adquire mercadorias de forma separada, veja bem, não basta simplesmente dizer que adquire mercadorias de forma separada e as vende como kit ou vice-versa.
A autuada deve demonstrar, por meio de documentos, que esse tipo de operação de fato ocorreu. Tá? Ao vender mercadorias nesta modalidade, com kit, a autuada deve indicar nos campos destinados ao detalhamento de produtos da nota fiscal todos os dados das mercadorias que compõem referido kit, para a perfeita identificação de cada uma delas, discriminando-as individualmente com seus respectivos códigos. Então, senhor presidente, diante disso, e é isso que a Procuradoria está entendendo desde o início, é que o que fez o contribuinte, o recorrente, foi mera retórica, foi mera argumentação, razão pela qual a Procuradoria ratifica o entendimento manifestado anteriormente pela procedência de ambas as acusações. É isso. Perfeito, doutor Matheus. Doutor Geida, com a palavra. Em verdade, senhor presidente, assim, é uma empresa que trabalha muito com e-commerce, já é até uma surpresa acontecer algo desse jeito, uma falha tão assim, sei lá, precária lá na contábil. Agora, a ausência realmente da defesa do contribuinte, da sustentação oral, é prejudicial bastante, assim, poderia clarear várias situações. Eu estou realmente só com essa dúvida dessa planilha que eu já comentei, essa questão do agrupamento, talvez ela trouxesse aí algumas informações de como funcionavam esses kits, né? Às vezes nas informações complementares, constasse alguma coisa nesse sentido, mas talvez seja só uma planilha mesmo demonstrativa que o contribuinte apresenta de fato. Ok. Alguém mais? Eu quero. Não. Eu confesso, assim, que quando eu li o parecer da assessoria e li o recurso, não tinha visto o arquivo que a parte trouxe. A conselheira Sabrina veio, mostrou a diferença e dá perfeitamente para constatar um arquivo que é do processo e o arquivo da defesa. E nesse arquivo, assim, a impressão que eu tenho é que a opinião da assessoria provavelmente ele não viu esse arquivo, e como eu não tinha visto. Agora, o arquivo da parte tem um aqui bem claro, e aí eu confesso que agora deu um nó na minha cabeça seguinte, esse arquivo 2, que eu não tinha visto, ele está pontuando, sabe? Aquilo que eu dizia que ele tinha que mostrar, se ele está certo ou se está errado, é outra questão. Mas ele diz o código do produto, diz onde é que está na tabela, aí ele vai colocar justificativa. Isso é eu entendo que é da defesa, a não ser que eu esteja enganada. Ele diz, a nota tal não consta no levantamento, mas consta em nosso arquivo SPED. E ele fica mostrando até notas fiscais que não estão no levantamento e que estão no arquivo SPED, pontualmente, sabe? Ele mostra detalhadamente. Se vocês estão vendo esse arquivo, acho que a conselheira Sabrina já viu, não viu, Sabrina? Ele não está mostrando, está observando. Ele fala nota a nota, produto a produto, que quer que corrija, né? Então, assim, não é do jeito que eu imaginava, tipo, um argumento genérico, como que não está. Eu agora fiquei confusa ao ver os arquivos da empresa. E, assim, o fato do advogado estar aqui, a gente não está ou não está, isso para mim não altera, porque, assim, a gente tem que ver. Tem certeza do levantamento? Essas dúvidas fazem sentido? É o nosso papel, né? Então, assim, eu, sinceramente, estou aqui olhando para esses documentos e vejo que ele indicou algumas coisas que são bem pontuais, e eu confesso que talvez eu não, no momento aqui, não tem como analisar, eu não tenho a experiência de olhar esse detalhamento, eu não sei se eu pedindo vista, eu sozinha vou resolver o problema, sabe? Eu não sei se seria assim, eu estou só corrigindo o que eu tinha dito antes, porque é questão de obrigação minha de deixar claro que ele trouxe, para depois ele não vir alegar, né, que a gente estava dizendo que ele não trouxe, mas ele trouxe, pelo menos é o que está aqui. Doutora Sabrina, doutor Pedro Jorge, depois doutor Hamilton.
Assim, eu concordo com o doutor Matheus quando ele fala assim, teria que o contribuinte já ter escriturado tudo isso, ter arrumado essa questão dos kits, para quando a fiscalização chegasse, ela encontrasse isso já, produto que tivesse que estar junto, código igual junto, o que fosse, o que ele comprou separado e kit, ele tinha que escriturar dessa forma, eu concordo plenamente, né? Mas aí a gente levando muita ferro e fogo também, e a gente sabendo que o dia a dia das empresas não é bem assim que funciona. E aí, dentro da fiscalização, hoje, né, a gente já tem a obrigatoriedade da norma de execução do fiscal intimar a empresa antes de lavrar o auto de infração, exatamente para que aconteça esse momento. Para que a empresa venha e diga, não, olha, aqui as peças que eu comprei, você precisa juntar, porque quando eu vendo o computador inteiro, eu não vendo separado. Então, por isso, a importância daquela norma que foi editada lá em 2019, mas que nessa época aqui não existia. Não existia. Né? Alguns Exatamente. fiscais já faziam, porque sabem dessa realidade, né? E outros não faziam. Por isso que foi preciso publicar uma norma dizendo para fazer. E que hoje já tem. Hoje a gente já consegue ver nos autos de 2019 para cá que eles fazem a autuação, como o primeiro que a gente julgou lá, que tinha a intimação antes, né, da nota não escriturada. E aí, talvez a empresa tivesse apresentado aqui isso nesse momento, né, dessa intimação, que não aconteceu aqui. Eu vi que ele fez 3 intimações, mas nenhuma delas com esse teor do estoque. E aí a empresa apresenta aqui no recurso. E aí para a gente analisar, Ivete, não dá, porque aqui o que, na verdade, precisa ser feito é refeito o levantamento, entende? Então, aqui não é o lugar de se refazer o levantamento. Na minha opinião, nem mesmo a perícia tem que refazer o levantamento. Só que aqui é uma situação talvez atípica. Ainda não tinha norma de execução obrigando a autoridade fiscal a intimar antes. O contribuinte vem e apresenta uma correção que a gente vê que é real, que a gente conhece o tipo de produto que essa empresa vende, sabe que é dessa forma na prática, e ele apresenta e pede para que seja feita a correção. De repente, eu vou concordar de forma não muito confortável, porque eu não acho que a perícia está lá para ficar fazendo levantamento de estoque, refazendo o levantamento de estoque, ele já tem que vir feito, e a gente julgar aqui, mas talvez fosse o caso de, nesse caso, assim, de forma excepcional mandar. Excepcional, na minha opinião, né? Porque eu não acho que a gente deva estar mandando para a perícia refazer levantamento, não. Ou o levantamento está perfeito e a gente julga aqui, ou ele não está e ele é improcedente. Mas, nesse caso, a empresa vem, apresenta, explica, e aí a gente não fazer nada com essa informação, eu acho perigoso, né? Assim perigoso da gente não ser justo aqui no julgamento. De repente, vai precisar refazer. E aí, assim, a gente não vai conseguir fazer, não. Aí a nível de perícia mesmo, eles vão refazer o levantamento, levando em consideração isso que o contribuinte está trazendo, para ver se o resultado vai dar diferente, né? Antes de passar a palavra para o doutor Pedro Jorge, eu acho que o grande problema aí foi num pedido dele. O artigo 88, inciso 1, fala formulado de modo genérico. O problema é que ele formulou de modo genérico. Se ele tivesse especificado, nós estamos aqui fazendo o trabalho que ele deveria ter feito. A gente tem que analisar essa questão. Nós estamos fazendo o trabalho que nós abrimos a planilha, estamos fazendo aqui ilações que pode até não ser verdade. Então, é muito complicado. Nós estamos numa situação aqui que a gente pensa que o auto de infração é de fácil julgamento e na hora que a gente vai mergulhar, é mais um debate interessante. Porque era isso que a gente falava no início da sessão, né? Assim, a gente falava, o levantamento de estoque tem que vir com os relatórios, entradas, saídas. Aqui é um caso que tem tudo, né? Está tudo dentro da autuação. Tem um relatório de entrada, tem um relatório de saída, tem um relatório do levantamento, tá tudo, tem as notas fiscais, mas o contribuinte traz uma informação que é fato, que ele vende, assim, realmente, o computador inteiro, e a gente não tem essa informação lá dentro do levantamento de estoque, né? Então, assim, está tudo aí, os relatórios estão todos. Mas essa informação que ele trouxe aqui no recurso, e aí a gente poderia dizer, por que ele não levou logo essa informação, né? Ele não foi intimado sobre estoque também. Que não era obrigado na época, né? Não, a execução 03/2019 não era obrigado. Também o fiscal não agiu fora da norma, porque ele também não era obrigado a intimar antes, né?
e ele intimou outras coisas, né, para ele justificar outras coisas da malha fiscal, que o estoque não está lá dentro. E aí ele apresenta que nesse momento, e não dá uma olhada nisso, é como se a gente não estivesse olhando o que ele apresentou como no recurso dele. Uhum. Talvez fosse o caso de refazer. Assim, saber se isso aqui é verdade ou não, teria que refazer o levantamento de estoque com essas informações dessas notas que ele traz aqui na tabela dele. E como ele está pedindo perícia, só complementando. Não, Ivete, só o doutor Pedro falar, porque ele já tinha levantado o braço, doutor Hamilton, aí depois você fala, tá bom? Tem problema, que eu não tinha visto, desculpa aí. A doutora Ivete, se quiser falar aí, não me opõe de maneira nenhuma. Pode falar, doutora Ivete. É o gentleman, o homem é o gentleman. Não, a minha preocupação é que ele está pedindo perícia. Trouxe elementos. Se ele não descreveu falando, detalhamento no recurso, só como exemplo, tudo bem, mas se ele trouxe, entregou um CD com esse detalhamento, então ele pede perícia. Como é que nós vamos indeferir uma perícia assegurando que ele não tem razão? Se não for para a perícia ver, eu não vejo outra saída. A meu ver, assim, ele trouxe dados que deixam dúvidas. E só uma perícia, porque a própria Sabrina está dizendo, ninguém aqui vai conseguir ver isso. Teria que ver. Por exemplo, ele traz uma lista de notas não lançadas no SPED, que estão não lançadas no SPED e que não foram consideradas na autuação. Eu até acho estranho, tudo bem, porque geralmente tudo isso é importado do SPED, ele pode até ter lançado depois, mas não dá para a gente assegurar, indeferir uma perícia, nesse caso. Só bem rápido, presidente, me adiantando aqui ao doutor Geider. Mas lá o agente fiscal juntou uma tabela para agrupamentos. Vocês pegarem lá no CD, abrirem no CD, lá tem uma tabela para agrupamento, que foi onde exatamente o agente fiscal fez esses agrupamentos, ou desagrupou, do jeito que talvez com os argumentos que o contribuinte está utilizando agora. Você pode pegar lá, tem tabela para agrupamento, né? E aí tem todos os produtos, né, em que houve o agrupamento, ou que houve a separação, aqui com os códigos, com tudo. Então, me parece que, por essa razão, é que o argumento do contribuinte não se sustenta com base em fatos. Só mais um dado, bem rápido, doutor Geider. Aliás, é o doutor Hamilton que estava... O doutor Pedro Jorge primeiro. Ele que concedeu essa mas palavra. bem rápido. Que o contribuinte, ele utiliza esses argumentos, mas esse é o dado fundamental. Ele não traz o elemento. Porque montar uma planilha do jeito que ele fez no seu recurso e dizer que aquilo ali é daquele jeito é uma coisa. Eu posso montar qualquer planilha e dizer que isso aconteceu, que é desse jeito. Mas cadê o elemento probatório? Eu estive olhando os autos, tentando verificar algum documento, e ele não traz nenhum documento. Não traz nada, absolutamente nenhuma prova disso. Ele não aponta especificamente lá na planilha que foi levantado, o item tal, o erro tal. Não, ele faz uma planilha e diz, isso ocorreu assim. Eu vendo, eu compro, ele diz até, eu compro o kit e vendo o kit. Ele faz até uma afirmação interessante. Ele diz que compra o kit e vende o kit separado. Né? Vende o condensador, o ar-condicionado, por exemplo. Ele diz que compra o ar-condicionado conjunto e vende o condensador, vende isso, vende aquela peça. Mas isso é mero argumento. Cadê os elementos probatórios em relação a isso? É por isso que a consultoria se manifestou dizendo que não havia provas. Razão pela qual, e aí minha participação última, porque não adianta ficar rebatendo, os argumentos todos aqui me parece que já foram expostos, a Procuradoria entende que o caso é de julgamento da litigação de diligência. Okay. Doutor Pedro Jorge, depois doutor Hamilton, vamos para a votação. Pronto, presidente. Não, inicialmente, né, eu estava com um pensamento, né, e a gente foi discutindo aqui, propus o pedido de vista, né, a doutora Sabrina falou muito bem que não adianta a vista, porque não vai dar para ninguém resolver. Ora, se ela, que é do FIS, não resolve, doutor Geider nem o Hamilton, que são do contribuinte, que não tem acesso à maioria das coisas, que não vão resolver mesmo.
Então, eu realmente, pelas discussões aqui, como relator, eu proponho que seja baixado em diligência, já que nós temos essa busca com todo respeito ao entendimento do doutor Matheus, né, mas nós temos essa busca da verdade real, né? Evidentemente, volto a repetir o que seria importantíssima a presença do advogado para a sustentação oral, mas não está presente, como a doutora Ivete falou muito bem, tanto faz estando presente ou não, nós temos que julgar da forma correta, né? Então, eu não me oponho, inclusive proponho, né, o que foi proposto aqui pela doutora Sabrina e a doutora Ivete, que sejam baixados os autos em diligência para que a gente possa dirimir todas essas dúvidas aí que a gente possa ter. Doutor Hamilton? Pois não, presidente, porque eu consegui realmente abrir a planilha, né, que a doutora Ivete Sabrina falava, e realmente é muito especificado. Especifica nota por nota, o que é que compõe, embora não seja um documento oficial, um livro, né, de registro oficial. Pode ter sido até feito posteriormente, né, daí a importância da mudança da legislação, de consultar anteriormente, mas ele não era obrigado. Então, foi no momento que foi possível. Eu tenho muito receio da gente antecipar um julgamento aqui, ele alegar o cerceamento de direito lá na frente, que vai dar prejuízo maior para o Estado, se a gente tem alguns elementos de que a perícia possa constatar, porque sim, a autuação dele não foi porque ele escriturou errado a nota fiscal, embora não tenha feito da forma correta para comprovar isso. Mas é a questão do controle de saída, o que muito possivelmente ele não fez. Mas se ele conseguir comprovar agora com essas informações, vai estar salvo aí da autuação. Então, só para essa como eu tinha dito, né, no começo, se não tem um sim de entrada, isso me chamou a atenção, eu remeteria para a perícia também, por questão de prudência e pelo princípio da verdade. Pois não, doutor Marcos. Doutor Ivete, ainda quer falar alguma coisa? Presidente, é só para dizer assim, que quando a gente decide pela perícia, é importante a gente decidir pensando o que é que nós vamos pedir para a perícia, certo? Então, assim, o que é que nós vamos pedir para a perícia? Porque a gente não pode simplesmente perícia, veja aí o que está no CD. Tudo bem, pode dizer que ele tem que utilizar os CDs, mas nós vamos pedir, pode pedir para que seja analisada essa questão dos kits que ele alegou. O que foi que ele alegou? Foi a questão dos kits, não foi isso? E que na planilha ele indica que há nessa planilha aqui, que agora eu quem não estou conseguindo abrir, mas quem tiver com ela aberta, ele apresenta assim, tem o produto, né? O produto, a justificativa, a nota tal, não, aí, umas é porque não consta no levantamento, mas consta em nosso arquivo SPED, quer dizer, que ele indica o código do produto, diz a nota que não consta. A justificativa, são várias justificativas aqui. Se a gente chegar à conclusão que o pedido de perícia é ele olhar cada ponto desse, que as justificativas da empresa, se ela tem razão ou não, se interferiu no resultado, aí é uma decisão aqui do quesito. Mas a gente não pode só, né, assim, tem que fechar tem que fechar esse pedido. O que é que a gente quer? E eu vou só levantar uma questão aqui para análise. O contribuinte era para ter elaborado os quesitos. Nós não temos a obrigação de elaborar os quesitos. Então, nós estamos... a gente manda, presidente, quando a gente tem... Não. Você não entendeu. Você não entendeu. Se ele tivesse elaborado os quesitos, eu teria como basear em dizer o que é que ele está querendo. Agora, ele não colocou, como é que eu vou dizer o que ele quer? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque nós estamos só com ilações. É o kit que ele quer que a gente confira? Isso? Não, ele anexou. É isso que o doutor Matheus está colocando. Eu não estou só influenciando o julgamento de ninguém. Eu estou só querendo dizer que ele deveria dizer o que ele queria. Porque, na verdade, da mesma obrigação que o fiscal tem de fundamentar o seu auto, com todo o lastro probatório que a gente cobra do auditor, a gente também tem que cobrar do outro lado, na hora de solicitar uma perícia, que se enumere os quesitos, que ele faça uma defesa fundamentada. E é um advogado de um escritório renomado. E é uma empresa Magazine Luiza, que tem uma estrutura de compliance muito forte. Então, assim, meu entendimento é que realmente o doutor Pedro Jorge foi cirúrgico. Se ele estivesse aqui, nós não teríamos essa dúvida. Nós estamos fazendo o trabalho que ele poderia ter feito melhor, dentro dos autos, né? Doutor Marcos.
Doutor Marcos está mudo. Senhor presidente, desculpe, eu estava minimizando aqui a tela, consultando aqui a legislação. Muitas dúvidas foram suscitadas, como bem apontado por doutora Sabrina, por doutor Ivete, porque, de fato, quando você se debruça sobre essas planilhas, muitas dúvidas surgem acerca até do próprio levantamento fiscal em si. Então, aqui o que é que está acontecendo? Nós temos que sopesar muito bem essa situação, porque nós não estamos, no meu entendimento, em condições de proferir um julgamento sem a certeza absoluta acerca da veracidade e da conexão de informações dentro do processo. Aparentemente, nós estaríamos fazendo todos os trabalhos, né? O trabalho de levantamento, o trabalho de perícia, o trabalho de julgamento, todos os trabalhos conexos aqui. Então, como nós não temos aqui a posição segura para proferirmos um julgamento, e com base na própria legislação, que a gente sabe que tem um artigo específico que trata da atribuição da célula de perícias e diligências, que é de realizar perícia na escrita fiscal e contábil do contribuinte quando for solicitado. Então, de fato, existe essa possibilidade de nós baixarmos em diligência, né, sabendo que, como isso aqui é um debate muito rico, e o senhor presidente colocou uma questão muito interessante, que nós estaríamos até fazendo o trabalho de quesitos, de elaboração de quesitos em nome do contribuinte. Isso também, se nós pegássemos assim, a literalidade do sistema, né? Tem um artigo muito conhecido no regulamento do ICMS, que é aquele artigo 885, que trata de consulta fiscal, e ela diz claramente, no caso de o contribuinte formular a consulta de forma muito vaga, de forma muito imprecisa, e dos fatos articulados não decorram conclusões e conexões com a legislação, aquela consulta pode ser, inclusive, arquivada, certo? Mas em busca da verdade material, já que nós estamos aqui diante de muita documentação, e essa documentação passar sem qualquer apreciação, passar, vamos dizer assim, como se nós estivéssemos até ignorando a existência disso, né? Como se fosse assim, um direito absoluto do fisco ou do órgão julgador de dizer o que está aqui colocado pelo contribuinte é impreciso, é genérico, mas, por outro lado, como foi juntada documentação, entre aspas, ele que se lasque, né? Não seria adequado esse tipo de postura. Então, na minha visão, é adequado e justo, né, de acordo com a busca da verdade material, que seja baixado em diligência junto à perícia, embora a excepcionalidade muito grande de ser um trabalho suplementar ao levantamento fiscal. Mas eu não entendo como isso poderia ser equacionado por nós no presente momento. É a minha percepção. Podemos partir para a votação? O que a gente vai votar, primeiramente, a perícia, né? Concorda, doutor Pedro Jorge? Claro, presidente. Vamos votar a perícia e depois nós vamos em conjunto, porque eu também não me sinto competente para poder, sozinho, né? Para elaborar os quesitos, né? Nós vamos ver aqui para fazer a elaboração dos quesitos, como é que a gente pode fazer isso aí, porque também não é só mandar para a perícia, olha aí, né? Não adianta, tem que ter, como o doutor Ivete falou, tem que ter os quesitos, e realmente o doutor Marcos falou muito bem, nós estamos fazendo, às vezes, de advogado, de todo mundo, mas realmente a nossa função aqui é a busca da verdade material, a gente tem esse trabalho aqui como julgadores, né? E como é um tribunal administrativo, porque se fosse um tribunal jurídico, aí é aquela história, como o doutor Marco falou, o cabo aqui se lasca, aí ele é que tem que se movimentar. Mas nós aqui, como somos um tribunal administrativo, a gente vai... Eu entendo essa necessidade realmente de fazer o que nós estamos fazendo, realmente para termos votarmos de forma convincente, para evitar até um pedido futuro, né, um prejuízo ao Estado, como o doutor Hamilton falou, né, de cerceamento de direito de defesa, de alguma outra coisa aí que possa ser alegada. E aí a gente faz uma análise realmente bem profunda. Então, dito isso, eu sou a favor, eu sugiro, né, que o pedido seja baixado em diligência para que sejam analisados os quesitos que nós iremos formular.
Doutora Sabrina? Nesse caso, excepcionalmente, eu também sou de acordo com a perícia, e a perícia precisa ser direcionada, na minha opinião, doutor Pedro, assim, copiar, colar o que está no recurso do contribuinte. Porque lá no recurso dele, na página 57, 58, ele coloca exatamente o que faltou no levantamento, que foram as notas fiscais que o fiscal não considerou, e aí ele cita nota a nota, e ele fala dos kits de ar-condicionado e dos kits de computador, e ele especifica o que compõe o kit, o que deveria estar no levantamento e não está. Então, eu acho que para a perícia iria esse copia do recurso dele, o que ele está dizendo que não foi incluído, porque ele cita aqui uma série de notas e cita o CD também, que não foram incluídas. Então, a gente ia focar a perícia nisso, né? Copia do recurso dele e pede para a perícia incluir e refazer o levantamento com isso que ele está dizendo, para a gente poder ter o resultado. Então, sou a favor da perícia para fazer a gente fazer os quesitos baseados nessa página 57, 58, do recurso do contribuinte, onde ele traz as notas fiscais que não foram consideradas no levantamento e estão no SPED dele. Ok, doutora Sabrina. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu voto pela necessidade da realização de perícia com base no recurso interposto, contudo, podendo surgir alguma questão a mais que o relator, nós mesmos aqui possamos observar que seja imprescindível. Mas, fundamentalmente, no que foi consignado no recurso do contribuinte. Ok. Doutor Hamilton. Às vezes esse negócio some. Eu volto com o relator, presidente. Para baixar para a diligência e perícia. Ok. Doutor Geida? Com o relator, senhor presidente. Então, já temos a decisão. Reconhecer o recurso ordinário. Falta só eu, presidente. Presidente, a doutora Ivete não votou. Desculpe, esqueci da Ivete logo. Não tem problema. Não. Voto com o relator, e assim, o que eu também pensei foi na linha tem que se focar exatamente no que ele trouxe e ver aquelas justificativas da planilha, as notas que ele disse que não foram lançadas, os quesitos, que é o que está no recurso dele, né? Os quesitos seriam, né, basicamente isso, né? Então, concordo com a perícia. Desculpe não ter escutado o seu voto antes. Não, que é isso. Isso acontece, tranquilo. Não vou me chatear com isso, não. Não, com certeza. Da decisão, reconhecer o recurso ordinário para deferir o pedido de perícia com base no artigo 83 do decreto 32885 de 2018. A formulação dos quesitos será feita agora nessa presente sessão. Doutora Sabrina, tem alguma sugestão dos quesitos a serem feitos para que o doutor Pedro já se coloque? É a sugestão que eu dei. Eu acho que tem que pegar exatamente como ele escreveu no recurso dele, na página 57 e 58, que ele traz a relação de notas que não foram incluídas no levantamento fiscal e traz como os kits devem ser montados, e aí ele faz referência ao CD. Então, a perícia, acho que os quesitos devem ser copiados daqui, do recurso dele, exatamente como ele coloca aqui. Então, a gente pediria incluir no levantamento fiscal as notas fiscais, aí a gente copia lá do recurso, aí a gente vai pedir para a perícia analisar se realmente não está no levantamento e se não estiver, que ela inclua. Bom. Doutor Pedro, o senhor anotou? Eu estou aqui tentando aqui, eu estava tentando abrir aqui o recurso, não conseguia, porque esse bicho é todo, esse web drive aqui, tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona, que eu não consigo. É melhor baixar, doutor Pedro, do web drive, né, para o computador, porque às vezes realmente ele sai, ele fica tipo fora do ar, né? Aí não funciona, eu não consigo, estou nem conseguindo ver aqui a página 57 e 58. Mas eu entendi aí o que a doutora Sabrina sugeriu, então seria porque a gente tem que até deixar aí para a ata, aí para a doutora Evaneide fazer a ata, né?
com esses quesitos aí. Então, seria... Eu não sei se a gente poderia formular esses quesitos depois, ou tinha que ser agora, que eu não tenho nem como entrar aqui, eu não estou conseguindo entrar aqui nesse negócio para ver as... Eu vou dar uma sugestão aqui, para tentar agilizar. Eu entendo que a Evaneide, a secretária, poderá pegar tudo isso que a Sabrina relatou aqui durante a sessão. Pronto. Né? Se ela deve ter anotado, e ela colocar na nossa ata. Se houver alguma sugestão a posteriori dos senhores... Tranquilamente. Até porque essa ata vai ser lida novamente na segunda-feira, não é isso? Não, é hoje, hoje é outro dia, exatamente. É hoje. Então o que eu estou sugerindo é que ela anote isso daqui, esse detalhe, a Brina pode até colocar no chat. Estou tentando botar aqui. Ela já... Estou tentando botar aqui, viu? Para ajudar a agilizar aqui. Eu botei assim, mas a gente vai melhorando. Para análise das questões, eu vou botar aqui no chat. Para análise das questões trazidas, que não está no singular, no recurso, as folhas 57 e 58, foi o que a Sabrina disse, né? Doutor Ivete, só para os dois processos no recurso, essa mesma página, né, doutora Sabrina? 57 e 58? Não, eu não sei. Porque são dois autos, né? Estou olhando. Não, as páginas são diferentes. Primeiro, estou olhando só o primeiro. As páginas são diferentes. As páginas são diferentes. É bom atentar para isso. Vai ter que verificar isso. E assim, no outro auto, eu acho que o CD que o contribuinte entregou foi para os dois, porque no outro auto não tem CD 2, não. No outro auto só tem o CD 1 mesmo, que é o do autuante. Né? Esse CD 2 dele deve ter feito para os dois recursos. São uma omissão de entrada e saída, é? Não. Pior é isso. O pior é isso. É por isso que, assim... Todos os dois são omissão de saída. Qual a minha opinião aqui? Eu acho que nós fizemos todo o trabalho do advogado que ele poderia ter colocado dentro da peça dele, né? A nossa complicação todinha aqui é justamente por isso. Porque quando a gente está pedindo a perícia aqui, a gente está imaginando o que ele quis. Para ambos os autos, porque nós estamos até imaginando que ele colocou esse CD para os dois autos. Só que não tem sentido, porque um auto dos dois autos é uma de omissão de venda. Mas, presidente, só esclarecendo, é comum, só para a gente também não ficar com a ideia de que nós estamos fazendo um papel que não é nosso. É comum vir pedidos que não são bem elaborados e nós, como julgador, elaborar os quesitos para direcionar a perícia. Às vezes, eles não sabem formatar um pedido realmente. Até para nós, às vezes, a gente tem dificuldade de elaborar esses quesitos. Às vezes, ele não elabora bem elaborado. Então, quando a gente tem dúvida e ver que tem elementos para ser analisado pela perícia, nós fazemos isso enquanto julgadores. Isso é comum acontecer, certo? Em todas as câmaras. Então, eu só estou querendo dizer aqui, porque existe um decreto que fala que quando o pedido de perícia é genérico, então nós temos que julgar com base no 88, inciso 1. Eu estou só dizendo aqui a minha opinião. Mas a conversão do pedido de perícia a gente pode fazer e direcionar, porque é a dúvida que surge, entendeu? Se toda vez que um pedido não for bem feito, mas tiver uma dúvida, e a gente não tentar tirar a dúvida, então fica complicado também para a gente dizer assim, não, ele não fez o esquisito bem feito, e nós temos que fazer, isso é comum, a gente, inúmeras vezes... Estou só fazendo um contraponto, porque a mesma exigência que a gente tem que fazer do fiscal, a gente tem que fazer também da defesa. Só uma constatação da minha parte aqui, e justamente porque o parecer que o doutor Matheus defendeu também, ele justamente bateu nesse ponto, nesse 88, inciso 1. É só uma questão de... Mas agora o nosso desafio não é mais esse, não. Nosso desafio agora é fazer os quesitos, porque já foi decidido... Nós vamos nos encontrar, muitas vezes, fazendo quesitos, só para lhe dizer. Então, vai aparecer inúmeras situações Tudo que bem. não tem como a gente se contrapor àquele pedido e a gente elabora os quesitos. Isso é comum, só isso. Só fica a dúvida também o que é genérico, né? Porque, às vezes, a gente vê recurso que diz assim, o levantamento está errado, e eu peço diligência. Aqui, nesse caso, ele traz assim, que ele vem citando as notas, ele não estruturou o pedido de perícia, quesito 1, quesito 2, de fato, ele não estruturou, mas ele vem dizendo, pontuando o que está errado, e aí ele diz, são as notas fiscais
1, 2, 3, 4, 5, 6, e bota os números que não estão no levantamento, ele coloca os kits, e aí ele coloca dentro do recurso dele os kits, ele cita o CD. Então, não está estruturado, de fato, mas também não está tão genérico, né? Ele diz exatamente o que precisa ser corrigido. Por isso que eu fui a favor da perícia, porque eu sou totalmente contra a perícia estar fazendo levantamento fiscal, levantamento de estoque. Ou é feito lá na fiscalização ou não está feito. Mas é porque aqui, nesse caso, ele traz especificamente as notas fiscais que não foram incluídas no levantamento. Ele traz especificamente os kits que não foram considerados. E aí, aqui no segundo processo, é da página 57 até a 59, que ele vem discorrendo sobre o código pai, o código filho dos produtos e as notas fiscais que não foram incluídas no segundo processo, né? Que no primeiro é 58 e 59, e nesse aqui é do 57 até a página 59, que ele traz. Eu vou só para tentar agilizar, já que nós estamos fazendo quesitos, vamos seguir o artigo 84, parágrafo único, certo? Pedido de perícia ou diligência deverá ser fundamentado em indicar o motivo que o justifique, né? Os pontos controversos e as contraprovas respectivas, quando for o caso, os quesitos necessários à elucidação dos fatos e a identificação do assistente técnico, vai dizer aqui, porque o assistente técnico ele não indicou. Então, a gente tem que... Mas, presidente, ele tem que ser intimado para indicar o assistente técnico. Não, o assistente técnico, eu estou dizendo aqui, no caso, ele pode ser intimado posteriormente. Eu estou dizendo aqui, se ele tivesse feito, nós não vamos agora indicar por ele, né? Na verdade, quem vai ter que indicar é ele. Não estou querendo dizer que nós temos agora de fazer os quesitos com base no artigo 84, parágrafo único, do decreto 3285. Então, o desafio da gente agora é esse. A decisão já foi tomada, perícia deferida. Mas agora é o nosso desafio. Presidente, por que a gente não conclui a sessão e fica, né, assim, a gente elabora os quesitos e retorna depois, né? É melhor não, só uma sugestão. O problema é que a gente tinha que... Não vai ficar longo. O problema é que a gente tem que, pelo menos, dar algum norte aqui, porque não podemos pegar e sair com a diligência para uma perícia sem motivar o pedido de perícia. A gente tem que sair... Presidente, eu acho que o norte já foi dado de forma muito objetiva pela doutora Sabrina, quando ela disse que a perícia deve ser realizada em função daquela planilha ou daquela tabela que o contribuinte juntou no seu recurso. Tem aquela tabela lá no recurso, pode até indicar a página, que a perícia deverá ser feita sobre aquele assunto ali tratado no recurso do contribuinte. Pronto, acho que poderia finalizar aí. Então, a perícia ou diligência deverá ser realizada... Eu botei uma redação aí, doutor Matheus. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui na redação que eu botei. Olha aí, por favor. Para entrar no recurso, verificando pontualmente os elementos indicados nos arquivos entregues pelo sujeito passivo. Eu não diria no arquivo, porque o arquivo está muito genérico, mas eu sugeria, em vez do arquivo, no recurso apresentado pelo contribuinte às folhas tais. Porque tem um arquivo, viu, doutor Matheus, que ele sai pontuando a justificativa de um por um produto. É por isso que... Mas o que eu digo é o seguinte, é porque como esse arquivo, muito bem já dito pela doutora Sabrina, ele está só no processo. Então, o arquivo... ele cita nos dois, doutor Matheus, ele cita nos dois. Cita. É um CD só, mas ele cita nos dois recursos. Ele coloca documento 3, anexo mídia da impugnação. Depois que ele fala tudo que está errado, né, que as notas não foram incluídas, não sei o que, ele bota entre parênteses. Documento 3, anexo mídia da impugnação fiscal. Não foram incluídas no levantamento fiscal. Acho que a redação está boa. Então, pode colocar na ata, doutor Raimundo Frutuoso, nosso presidente, para das questões trazidas no recurso folhetário, verificando pontualmente os elementos indicados nos arquivos entregues pelo sujeito passivo. Pronto. No CD, na mídia. Né? Porque aí você delimita, está delimitado aí. Está muito bom. Está muito bom. Até porque no CD ele coloca do lado, né, de cada um deles, deve ser visto, né? Ele pontua, porque para a gente sair descrevendo tudo que ele pediu agora, ele não bota lá. Sem condição. Não tem condição. Então, por isso que eu generalizei, mas quando você abre o arquivo, né, do CD, tem um que, se quiser até dizer o nome do arquivo, que são diferentes, né, os arquivos que ele entrega, se quiser dizer que foi esse, omissões filial, mas ele também tem um documento 2, notas não lançadas do SPED,
mas não consideradas no levantamento. Então, assim, ele tem que esse daqui são exatamente que notas que não foram lançadas. Ele diz os números das notas e bota o PDF da nota. Então, assim, são os arquivos que ele entregou que está tudo lá, né? E que está de acordo com os argumentos do recurso. Agora, se quiser especificar quesito por quesito, né, mais detalhado, caberia aí o Pedro Jorge sair olhando, que é justificativas, mas não sei se precisaria tanto, né? Para dar encaminhamento, eu entendo que a gente vai pegar esse texto que a doutora Ivete contribuiu aí, juntamente com o doutor Matheus e a doutora Sabrina, esse texto aí, e a especificação será feita. Seria no processo 57, 58 e no outro 57, 58, 59, não é isso, doutora Sabrina? Exatamente, nos dois. Isso mesmo. Pode isso pegar aí mesmo. logo a doutora Vaneide para ir já fazendo isso aí para colocar na ata. Aí só aqui no texto que a Ivete escreveu, que está ótimo, onde tem arquivos entregues, aí colocaria entre parênteses, CD, aí colocava o nome do CD que tem dentro do processo, né, já. Doutora Vaneide, para colocar isso aí. Que aí a perícia já se direciona para o CD, e aí no CD tem os questionamentos todos, do lado de cada nota. Sente aí a sugestão da doutora Sabrina aí, doutora Vaneide, para... Secretária Vaneide, quando você tiver com a ata pronta, a gente já lê a ata e logo depois a gente encerra a sessão, não tiver a leitura da ata. Pronto. Após o encerramento da sessão, eu posso fazer, senhor presidente, já está pronto. Então, pronto. Então, a gente já pode encerrar e depois faz continuamos todo aqui para validar a ata, né? Isso mesmo. Agradeço a todos pela participação nessa sessão, especialmente pela atenção e respeito a este presidente e todos os presentes, ressaltando a urbanidade, profissionalismo e o compromisso dos membros do Conselho e demais participantes da sessão na busca da verdade material e da justiça fiscal. Senhor presidente, senhores membros, posso ler a ata da quinta sessão ordinária virtual da primeira Câmara? Sim. Vou ler o íntegro teor. A ata da quinta sessão ordinária virtual é realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2022. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano 2022, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a quinta sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Raimundo Frutuoso de Oliveira. Presentes à sessão, as conselheiras Ivete Maurício de Lima, Sabrina Andrade Guilhom e os conselheiros Geider de Lima Alcântara, Hamilton Gonçalves Sobreira, Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da quarta sessão ordinária virtual e se haveria sugestões de correção. Não havendo sugestões, a ata da quarta sessão foi aprovada pelos membros da Câmara. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento. Ordem do dia. Processo de recurso número 470/2020, auto de infração 2020-0030, recorrente Democrata Calçados e Artefatos de Couro Limitada. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora, Ivete Maurício de Lima. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos a nulidade por cesseamento ao direito de defesa arguída pela recorrente. No mérito, resolve de forma unânime negar provimento para confirmar a decisão exarada na instância monocrática para julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária,
referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o processo da pauta, processo número 471/2020, auto de infração 2020-0029, recorrente Democrata Calçados e Artefatos de Couro Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Ivete Maurício de Lima. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, dar provimento para reformar, em parte, a decisão condenatória proferida pela primeira instância, julgando parcialmente procedente a acusação fiscal, fundamentada no reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96, com redação dada pela Lei 16.258 de 2017, em consonância com o artigo 112, inciso 2 e 4º do CTN, combinado com o artigo 106, inciso 2, a linha C, do CTN, nos termos do voto da conselheira relatora, contrariamente ao parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, vencido o voto da conselheira Sabrina Andrade Guilhom, que votou pela manutenção da procedência da acusação. Terceiro processo da pauta. Processo de recurso número 465/2019, auto de infração 2018-18173. Perdão. 18169. Recorrente Magazine Luiza S.A. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. A decisão a ser lida também valerá para o processo da mesma empresa de número 461/2019, auto de infração 2018... Evaneide, 465. Perdão. 465. Eu fiz uma confusão. Eu vou reler. A decisão valerá para o processo de número 461/2019, auto de infração 2018-18169, e para o processo de número 465/2019, auto de infração 2018-18173. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por decisão unânime, dar provimento ao recurso, para com fundamento no artigo 83 do Decreto 32.885/2018, converter o curso do processo em realização de perícia, para análise das questões constantes no CD do recurso do contribuinte, constante nos autos, necessários ao deslinde da questão, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em sessão favorável à realização do trabalho pericial. Só essa correção, eu acho que o doutor Matheus foi contrário, não foi isso? Acho que ele foi contrário a... Foi contrário, mas depois ele aceitou, não foi isso, doutor Matheus? É porque eu aprendi com o senhor, doutor Pedro Jorge. Tem que perguntar para o doutor Matheus, para saber se ele concordou ou discordou. Eu fiquei na dúvida. Doutor Matheus? Diante desse debate que foi travado e das questões que foram suscitadas, aí eu retifico o entendimento para a realização da diligência. Só uma dúvida, assim, quando a gente diz, aí eu vou perguntar até ao doutor Matheus, que essa é a dúvida mesmo, no sentido assim, conhece do recurso, dá provimento não, né? Quando a gente converte o processo em diligência, a gente só conhece o recurso e converte em diligência. Isso, o provimento não é o momento para dar provimento. O provimento é só quando dá decisão, né? Isso, se a gente... decisão final. Então, tira esse dar provimento para não... Pronto, corrige aí. Presidente, se me permite só uma colocação, em outras sessões que a gente participou, em algumas vezes, disse, o processo tal foi sobrestado para fins de envio de diligência e perícia, né? Sempre usava esse termozinho.
não diria sobreestado, não, sabe? Eu acho que é mesmo a conversão do julgamento em diligência. Em perícia, não é sobrestamento. Não. Conversão do julgamento em perícia. Perfeito. Palavra mais adequada. E não é interessante que seja colocado também na ata a proposta aí da doutora Sabrina, da doutora Ivete? A doutora Sabrina complementou aí o da doutora Ivete. Eu entendo que sim, doutor Pedro Jorge. Eu acho que tem que colocar os dois, são complementares, importantíssimos. Era bom a doutora Evanete colocar aí, copiar e colar aí da Sabrina. Está no chat aí da Sabrina. Fazer essa correção que a doutora Ivete... Esse aqui, Ivete, que tu escreveu, é do primeiro, que é o 57 e 58, né? Aí, para o segundo processo, aumentaria só a página 59. Só isso. 57, 58, 59. Né? Certo. E você botou também que é um CD... Foi, eu incluí só onde você botou arquivos entregues, né? Eu incluí só DOC 1 da impugnação fiscal, anexo mídia, tal qual está no recurso do contribuinte. Certo. Daí a perícia vai saber que ela precisa se direcionar para o CD, né? Uhum, tá certo. Tá ótimo. Então, vou reler novamente a decisão para ficar esclarecido o teor final da decisão comum aos dois processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por decisão unânime, para com fundamento no artigo 83 do Decreto 32.885/2018, converter o curso do processo em realização de perícia, para análise das questões trazidas no recurso, as folhas 57 e 58, no caso do primeiro processo 461/2019, e as folhas 57 a 59, no caso do último processo 465/2019, verificando pontualmente os elementos indicados nos arquivos entregues, entre parênteses, documento 1 da impugnação fiscal, anexo mídia, pelo sujeito passivo, necessários ao deslinde da questão, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável em sessão à realização do trabalho pericial. Aqui, aprovado. Aprovado. Novamente. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Você tem algo a colocar de assuntos gerais? Presidente, quando é que vão ser a sessão de março? Já tem a data? Doutor Pedro Jorge, segunda-feira eu vou me reunir com o doutor Vitor para a gente definir. Há uma tendência de serem 7 sessões. Há uma tendência, né? E o doutor Vitor, nós temos metas ousadas para esse ano com relação ao julgamento dos processos, e eu acho que essa Câmara é tão boa que já temos uma maturidade para julgarmos mais autos de infração. Começamos um fevereiro bem pesado, a gente não imaginou que ia ter tantas discussões e fosse tão rico, né, o debate. Eu vou concluir o teu da ata. Assuntos gerais, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no mês de março de 2022, calendário em elaboração. Ok, é isso mesmo. É somente isso, senhores. É isso. Obrigado, a presença de todos. Um bom final de semana. Fique com Deus. Obrigada. Bom final de semana a todos. Um abraço. Rapaz, eu esperava que ia ser bem rapidinho isso aqui, mas... Pois é. Ô, confusão esse povo. Como Né? rumo